Olá, boa noite. São 9h07. Hoje, dia 26 de agosto de 2020. Estou aqui com 2 patinhos na lagoa, a temperatura de onde me encontro. Nós vamos ter o tema hoje: que tal ter um carro e uma casa em outro planeta? Quem vai falar sobre esse assunto é o Celso Zimon. Alô, Celso, você está onde agora, meu amigo? Olá, olá, Flávio, amigos. Estou hoje em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Como é que está o clima por aí? Está quente, está fresquinho, está frio? Agora à noite está frio. Eu não sei a temperatura, mas deve estar em torno aí dos 18 graus, mais ou menos. Olha, eu vou agradecer nesse início de programa a nossa querida Valcíria Santiago. Ela entrou como membro do canal. Gratidão por nos ajudar, Valcíria. Façam como ela também, amigos e amigas, tornem-se membros do canal. Hoje, o nosso tema: ter um carro e ter uma casa em outro planeta. Muito interessante esse assunto, mas antes de começarmos com a nossa live, eu peço a vocês que me ajudem na divulgação, compartilhem o link nas suas redes sociais, deixa o like para nós, veja aí se ficou azul, também inscrevam-se no canal, ative o sininho das notificações. Os contatos do convidado está na descrição. Assim que a live acabar, você dá uma olhadinha lá, o canal dele também. Ô Celso, você tem casa e carro em outro planeta? Como é que é isso? Conta para nós, por favor. Mas antes, estava aqui me esquecendo. É sempre bom que os convidados, né, digam as suas atividades profissionais para que as pessoas conheçam melhor. Fala um pouquinho de você para nós antes de entrarmos no tema. Ok. Bem, eu sou professor de filosofia e teologia, né? Minha formação é essa, mas eu não trabalho mais nessa área de aulas em escolas. Eu mudei já há bastante tempo a minha formação para naturopatia e criei uma empresa chamada Florais da Mantiqueira. Então, eu desenvolvi um sistema floral de terapia floral chamado Florais da Mantiqueira e trabalhei muitos anos em atendimento clínico no Brasil e no exterior em naturopatia e iridologia. Inclusive, sou provavelmente o único brasileiro que tem um certificado de honra ao mérito do Japão, onde eu fui ministrar cursos no Japão. Só para vocês entenderem um pouquinho aí a minha trajetória, tá? Mas hoje eu atuo como o empresário, sou o proprietário dessa empresa Florais da Mantiqueira, que fica no sul de Minas Gerais. E gosto de falar de filosofia, tenho um estudo pessoal de ufologia, porque eu tive vários eventos, várias experiências ufológicas desde aí dos meus 14, 15 anos de idade, então eu tenho isso como algo de coração, né? Assim como a música, o Flávio também, né, música e profissional, eu não sou profissional, mas eu adoro a música, gosto também muito de música. E eu estou aqui hoje para bater um papo com vocês sobre algumas experiências que eu tive. Um carro, uma casa em outro planeta, conta para nós. Ok. Então vamos lá. Mais uma vez agradeço o convite, Flávio. Obrigado a todos que estão aqui. Eu gostaria de iniciar fazendo um questionamento aqui, um aquecimento da nossa noite, está sendo gravado à noite, né? Qual é o nome utilizado quando uma pessoa quer contar uma história, mas que quase ninguém vai acreditar? Qual que é o nome que se dá a isso? Você tem ideia qual que é esse nome? Imagina só, quando uma pessoa quer contar uma história real, mas ela sabe que a maioria das pessoas não vão acreditar nessa história. Então, eu gostaria que você digitasse aqui no chat, por gentileza, qual que é esse nome? Quando você conta uma história fingindo que não é verdade. Vamos ver quem consegue aqui colocar alguma coisa para gente? Ficção. Colocaram ficção. Não, eu falei, mas colocaram Você também. falou. É que eu vi aqui também. Ficção, utopia. A Val falou ficção também. Isso. Então vamos lá. Fábula, parábola, conto de fadas. Pois é. Metáfora. Metáfora.
E todos estão certos. Ó, a Mariângela, uma lenda. Uma lenda, isso aí, isso aí. Verossímil, coragem, obrigado, obrigado. O povo está afinado aqui. Mas eu vou resumir para a ficção científica, tá? Então, quando alguém quer contar uma história que é real, ou tenha bases reais, mas sabe que ninguém, se falar que é verdade, ninguém vai dar muita atenção, ele chama de ficção científica. Isso significa que, e nós estamos vendo isso com o passar do tempo, que quase todos os filmes de ficção científica, quase todos os desenhos animados não são tão ficção científica assim e nem tão lenda. Né? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, eu imagino que aconteça com algumas pessoas, um sono de doer. Sono que você não consegue fazer absolutamente mais nada, né? Que você precisa encostar ou precisa dormir. De vez em quando eu tenho isso. Já até me disseram, e eu desconfio que seja, que a nossa parte espiritual precisa sair, a nossa parte física descansar para a nossa parte espiritual fazer algo de emergência. Tá? Já me disseram isso, eu imagino que seja mediante algumas emoções, algumas sensações que eu senti. Mas de uma determinada vez eu tive esse sono muito profundo, então eu deitei e dormi, tá? E de repente me vi sonhando. Até aí, normal. Eu estava numa sala, um salão, tipo um anfiteatro. Havia uma pessoa terminando de fazer uma palestra, que eu não me recordo quem era essa pessoa. Tinha muitas pessoas, tá, assistindo a palestra, e um palestrante que tinha acabado de descer e sair do palco. E eu acordo ali, naquele lugar, né, sentado na cadeira, e olho para mim, tá? Eu olho para o meu corpo, eu estou de pijama. Tá, pode ser uma coisa normal, de repente, para você, mas para mim não é. Por quê? Porque eu nunca sonhei que estava de pijama. Sempre no sonho a gente se camufla, né? Da situação, do local, sempre a gente está de uma outra forma. Pelo menos comigo é assim. Eu nunca sonhei que estava de pijama. Eu olhei assim e falei, nossa, eu tô com pijama que eu deitei para dormir. Como assim, né? Isso é estranho. Eu coloquei a mão na minha perna, eu senti a minha perna e olhei para a pessoa do meu lado. Ele estava assim meio que dando risada de mim e falou, calma, fica tranquilo, né? Mas eu falei, mas como assim? Eu tô de pijama. Para mim isso foi significativo, tá? Porque eu nunca sonhei que eu estava de pijama. E aí eu comecei a olhar, falei, opa, isso aqui não é só um sonho, eu estou desdobrado em astral, né? Estou fazendo uma viagem astral, nome mais popular, né? Estou fazendo aqui um desdobramento, então estou consciente, que legal, né? Deixa eu sair dessa imagem aqui agora. Aí a pessoa tocou de novo e tocou na minha perna. Aí eu falei, pô, mas tem alguma coisa diferente? Aí ele falou, calma, está na hora de sair, agora você precisa sair. Eu falei, tá bom, eu entendi, né? Veio muito mais coisa naquele momento, eu entendi, legal, eu preciso sair, então eu vou subir. Eu sabia que tinha ali, as pessoas estavam saindo já daquele anfiteatro, e aí logo na frente tinha uma escada rolante, igualzinho de metrô. Quando eu peguei ali no corrimão da escada rolante, comecei a subir, eu olhei para aquela escada rolante, e aí eu pensei assim, nossa, isso aqui é muito mais perfeito que a escada rolante que nós temos nos metrôs. E aí eu falei, eu acho que eu estou com uma sensação de que eu estou sonhando, que eu estou em outro planeta. Eu não devo estar aqui, porque isso aqui é muito perfeito. Isso aqui é real. Né? Eu batia, eu sentia, via toda a perfeição daquela escada rolante subindo até chegar na superfície. A hora que chegou na superfície, eu estava sozinho, tá? Aquelas pessoas falaram, você precisa sair. Deixa eu só voltar um detalhe aqui. Era uma reunião em que eu fui chamado, eu precisava participar daquela reunião, que eu não sei, eu não me lembro do que é essa reunião, que era algum assunto referente à Terra. Era alguma reunião em que aquelas pessoas que ali estavam se preparando para algo, para um futuro, alguma coisa que pode acontecer na Terra. Tá? Isso eu sei, mas eu não sei qual era o conteúdo da reunião, porque fica remanescências, né, no nosso cérebro, no nosso sentimento, mas eu realmente não lembro o conteúdo e exatamente qual era o assunto daquela reunião. Tá? E aquela pessoa que me deu um toque, ele é uma pessoa, eu não vou falar o nome por motivos pessoais, mas é uma pessoa reconhecida mundialmente como um mestre, tá?
com um mestre de sabedoria. E como eu tinha uma certa afinidade com essa pessoa, eu não estranhei. Falei, nossa, eu estou aqui, né, e ainda falei assim, você está do meu lado, né? Mas ele me acalmou e só falou, agora você precisa sair. Então vamos lá. Então eu saí. A hora que eu cheguei na superfície, depois da escada rolante, que era muito perfeita, cheguei ali na superfície, o visual que eu tive é muito parecido com aquele visual que nós imaginamos, ou das imagens que nós vemos da Lua, tá? Eu não estou dizendo que era a Lua, tá? Mas era o visual muito parecido. Aquela coisa muito cinza, né? Sem cores, não tinha construções em cima, era mais aquela elevação de montanhosa mesmo. Tinham poucas construções, mas não era como se fosse uma cidade, prédios, nada disso. Eram pequenas construções, como se fossem entradas de túneis de metrô. Ao fundo, uma ou outra construção junto das montanhas, era uma coisa muito camuflada, não era assim visível, tá? E junto dessa, quando eu levantei, a escada rolante, ela continuava como uma calçada rolante. Eu achei isso muito interessante, igual aquelas que hoje nós temos em aeroporto. Só que esse entre aspas, sonho que eu tive, né, faz uns 30 anos, mais ou menos. E nessa época eu não lembro de ter isso em aeroporto, tá? Pelo menos eu não lembro, eu sempre viajei bastante. Essas passarelas caminhantes, né, de aeroporto é uma coisa um pouquinho mais recente, pelo menos do que eu me lembro. Mas independente disso, eu vi que as pessoas poderiam, existiam poucas pessoas andando ali, realmente pouquíssimas pessoas, elas poderiam escolher andar por essa, caminhar, né, por essa passarela, por essa calçada rolante, ou caminhar de pé, né, com os pés no chão. O que eu fiz? Eu falei, nossa, eu preciso sentir como que é essa terra. Era uma terra fofinha, parecida com areia, só que muito mais fina, mais acinzentada. E eu coloquei os pés, eu estava descalço, porque eu estava de pijama, né? Coloquei os pés ali, afofei bastante aquela terra. Falei, nossa, que sensação, né? E que bom que esse sonho está demorando bastante, porque normalmente o sonho a gente embarca, né? E a gente sabe quando é sonho, né? Eu falei, quando essa experiência em astral, que bom que ela está demorando um pouco mais. Mas o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Nessa hora eu olho para frente. Esse visual aqui atrás eu coloquei, tá? Apesar de estar azul, né? Mas é mais ou menos assim, montanhas, né? Aqui nós temos neve, né? Vários pontos de neve. E lá era assim também, mas tudo cinza, não tinha neve, tá? Não era frio, não era quente. O céu escuro. Não lembro se vi estrelas ou não, mas o céu escuro, tá? Só que havia iluminação. Era como se fosse uma noite, mas era uma iluminação artificial, como se fosse o dia. E o céu escuro, tá? Não existia foco de luz. Não existia, por exemplo, pontos de luz, tá? Mas existia iluminação. E a hora que eu olhei para frente, veio um cubo escuro. Imagina um cubo mesmo. Aproximadamente 4 por 4 metros, tá? 4 por 4. Ele veio flutuando na minha frente, ele veio lá do fundo, imagina que ele veio aqui, né? Vamos colocar aqui, lá do fundo, tá? Veio vindo e parou na minha frente. Eu estava com o pé descalço, brincando ali na terra. Parou na minha frente, como se fosse assim numa rua, né? Que eu estava na calçada, ele parou um pouquinho mais distante, uns 2 metros na minha frente. E eu cheguei próximo àquele cubo, eu senti uma aproximação, eu senti que eu deveria aproximar. Ele abriu uma porta e me disse, para onde você quer ir? Para casa? Ou você quer fazer alguma coisa no seu escritório? Aí eu falei assim, eu quero ir para casa. Eu entrei. A hora que eu entrei, tinha um painel do lado direito, né, na porta, né, um painel do lado direito. Aquele painel me reconheceu. Aquele cubo, ele se reprogramou inteirinho para mim. Eu imagino que seja tipo um veículo, né? Pelo que eu senti, que ele se reprograma com algumas pessoas, mas pelo menos ele me reconheceu. Ele se configurou totalmente para a minha pessoa.
porque só entra dentro quem ele reconhece, quem tem a chave ou o DNA ou alguma coisa, não sei como que foi, que ele reconhece, senão não entra ali dentro. Então eu comecei a olhar nesse painel, existiam algumas inscrições em uma letra que eu desconheço, mas quando eu falei casa, apareceu ali uma forma que lembrava uma casa, só que em símbolos diferentes. E aí lá dentro ele falou, né? Esse cubo fala, tá? Lá dentro nós ouvimos uma voz, que também não vem de um microfone, simplesmente a voz vem do espaço. E esse cubo é assim, aí ele falou, senta, né? Eu sentei, plasmou uma mesa na minha frente, em que eu podia tomar um café, tá? Eu imagino que seja um café, porque tinha ali xícara, tinha algo do que eu estou acostumado aqui na Terra, né? Nós estamos acostumados aqui. E também mostrou para mim que, ele falou, se você quer deitar um pouco antes de ir para casa, eu falei, não. Ele lá dentro é um oco, tá? Um cubo oco, mas ele plasma o que for necessário. Aí desceu uma parede e plasmou uma cama. Falou, caso queira deitar um pouquinho, está aqui o seu quarto pronto, do jeito que você gosta. E aí eu comecei a me lembrar nessa hora, nesse momento eu dei uma pausa. Eu comecei a me lembrar da Terra, de algumas coisas minhas. Eu falei, puxa vida, a vida inteira eu não gostei de carro. Eu não gosto de carro. Carro é muito demorado, dá muito problema. Carro é lerdo demais, é lento demais. Você tem que, imagina, dirigir 2, 3, 4, 5 horas para chegar num determinado local, sendo que pode ser assim, pode ser muito rápido, que tecnologia atrasada, isso desde a minha infância. Tanto é que eu canso, às vezes um amigo fala, o Walter mesmo que está aí, né, Walter? Vem para cá, não tem avião, mas vem para cá, vem de carro para dirigir 12 horas. Jamais, não faço isso. Para mim é perder muito tempo, né? Se precisar andar de ônibus, então, eu falo, nossa, é pior ainda. Mas pelo menos a gente descansa. Então, para mim, dirigir carro, andar de ônibus, é uma coisa muito atrasada. Eu evito o máximo que eu posso. Né? E quando é uma viagem, passou aí de 2, 3 horas, eu pego o avião. Né? Agora não dá nem para fazer isso. E eu comecei a me lembrar dessas minhas memórias aqui na Terra, de que eu sei que existem tecnologias muito melhores, está dentro de mim, mas eu não sabia como. E aí, nessa hora que eu tive esse insight, eu voltei, né, a minha memória voltou ali para o cubo, e aí eu comecei a relembrar que, tá? Até aí estou numa viagem astral, tá, gente? Estou numa viagem astral, pensando que eu estou numa viagem astral. Daqui a pouco eu falo mais. E aí o cubo me fez lembrar que aquele cubo era meu. Ele pode servir outras pessoas, mas ele se plasma para mim. Aquele é meu veículo, é meu carro, ele flutua. Ele pode me levar onde eu quiser, não sei se para fora daquele orbe, né, daquele planeta, mas ali dentro ele pode me levar para onde eu quiser e é automático. Eu posso deitar, eu posso dormir, eu posso fazer um lanche, eu posso fazer tudo o que eu quiser ali dentro, inclusive tomar banho. Tá? Não tomei, eu não vi como que é, mas veio toda essa imagem em mim. Pode até ser que seja banho de luz, não sei, tá? Mas veio toda essa ciência. E aí eu comecei a sentir saudade da minha casa lá. Eu falei, nossa, eu quero ver como que é a minha casa aqui. Eu quero ver. Aí eu já estava entendendo que lá era o meu lar, que eu tinha vindo de lá. Ok? Ele falou, então tá, então vamos para casa. Aí eu sentei e comecei a ficar assim, ansioso para ver. E ele começou a andar. Eu podia ver ou não, uma parte do cubo se transformava numa janela, não tinha janela, mas ele plasmava uma janela que dava para ver de fora. E a hora que começou a chegar na casa, né, onde era, eu não vi como que era a casa, mas a hora que começou a chegar na casa, aquela ansiedade minha era tanta que, de repente, foi como se tivesse desligado o projetor da tomada. Eu apaguei. Apagou? Apaguei. Eu vou aproveitar aqui só para agradecer a presença do Luciano César, meu amigo e canal parceiro. Um abraço de alma para você
e que bom que você está aqui no chat, Luciano César. Conte conosco. Continue, por favor. Abraço, abraço. Então, eu apaguei e o quê? Tristemente, eu acordei na minha cama. Aí eu acordei trazendo, obviamente, quando é um sonho bem profundo assim, né? Eu acordei trazendo toda aquela sensação, falei, puxa vida, que tristeza. Era só um sonho. Foi só um sonho. E comecei a ficar triste, porque aquilo para mim era real. Aquilo que eu estava vivenciando lá era, para mim, a minha realidade. Só que aí aconteceu um detalhe. Antes, só mais um parêntese. Isso, eu fiquei mais ou menos uns 15 anos sem contar para ninguém, viu, gente? Uns 15, 20 anos. Só eu e algumas pessoas que fazem parte do meu grupo que sabiam. Algumas só, né? Aí, de poucos anos para cá, é que eu tenho contado para mais pessoas, assim, abertamente, ok? Porque para mim veio que é o momento de falar mesmo e escancarar tudo isso. Então, o que aconteceu? E aí, eu sou uma pessoa que, na hora de dormir, eu preciso estar limpo, tá? Eu não consigo dormir sujo, suado, né? De repente, às vezes, fica aquele mau cheiro, o pé fica meio suado, né? Porque fica na meia. Eu não consigo. Eu tenho que tomar um banho para dormir, tá? Ou pelo menos estar super tranquilo, super limpo, sem suor, sem nada. Eu sou meio chato com isso, tá? E aí eu fiquei triste, né, de ter acordado. Falei, então eu vou dormir de novo. Só me resta dormir de novo. Não quero nem saber mais desse sonho. E a hora que eu deitei, eu comecei a sentir um incômodo nos meus pés. Muito incômodo mesmo. Falei, que isso? Comecei a esfregar um pé no outro, né? E eu não consigo dormir. Falei, mas nossa, meu pé tá sujo, né? Mas eu tomei banho antes de dormir. Eu lembrava que eu tomei banho de dormir, meu pé tá sujo, tá cheio de terra, tá cheio de areia. Aí, de repente, acendo a luz, acordo, olho pro meu pé. Aquela areia branca, aquela... Não era bem areia, né? Areia é a forma de falar, mas é uma terra bem fininha, como se fosse uma argila bem fininha, estava grudada nos meus pés, né? Era muito fino, não estava caindo, derramando. Tem gente que fala, você não pegou. Não dava, é aquela sujeira que fica, né? Daquela poeira. O meu pé inteiro estava da cor daquela terra que eu pisei lá em cima, que eu brinquei, que eu pisei. Aí eu comecei a me arrepiar. A temperatura esquentou, inclusive está até esquentando agora, só de lembrar disso, tá? Voltei como se eu estivesse lá. A temperatura esquentou. Aí eu falei, meu Deus. Agora entendi por que do pijama. Tá? Então, para mim, o que aconteceu? Eu fui levado para lá fisicamente, tá? Isso é o que eu senti depois. Por isso que eu estava de pijama, porque quando é um sonho, quando é um desdobramento, você plasma a roupa, você plasma o que você quer, mas não, eu não estava conseguindo controlar. Eu estava até com vergonha de estar naquela reunião de pijama, todo mundo bonito e eu de pijama. Aí o mestre do lado falou, não, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu precisava passar por aquela experiência. Então eu tenho uma casa e um carro nesse lugar que eu não sei onde é. Eu citei aqui que parece aquele visual da Lua, tá? Mas para mim, eu não sinto que é a Lua, eu sinto que é um outro local, mas tem aquele visual da Lua, tá? Então essa é a experiência que eu queria compartilhar aqui com vocês, que isso pode ser que ajude algumas pessoas a entender que às vezes ela sente que mora em outro lugar e não é aqui, que isso pode ser real, tá? Não estou dizendo que a sua experiência é real, mas que como isso aconteceu comigo, eu imagino que aconteça com mais pessoas também. E que sim, a gente pode estar aqui hoje nesse momento, cumprindo alguma missão, que normalmente a gente não sabe qual é. Algumas pessoas podem saber, eu, por exemplo, eu não sei. Eu imagino que eu vou saber na hora certa qual que é esse motivo, né, esse objetivo, de eu ser chamado para uma reunião, de eu ter ali um lar, né, eu entendo aquela tecnologia toda. Inclusive, lá depois eu vi, num outro processo, que eu consegui criar equipamentos médicos nesse local. Esse equipamento médico, eu vou citar aqui brevemente para vocês, tá? Isso há
quase 30 anos atrás, tá? 25, 30 anos atrás. Eu não sei precisar porque eu não fiquei marcando data, né? São experiências que acontecem, a gente não marca a data, pelo menos eu não marco. Em que, por exemplo, tem um paciente deitado na maca, eu abro aqui na minha frente uma tela de, como se fosse de vidro, tá? Essa tela de vidro, presta bem atenção, porque eu acho que isso um dia vai vir para cá, para a gente, tá? Eu até já vi em alguns filmes modernos algo parecido, não é igual, mas é parecido. Imagina 20, 25, 30 anos atrás que eu desenvolvi essa tecnologia lá, tá? E o que acontecia? Essa tela, ela pegava todo o código matemático, tá? Porque é código matemático da pessoa que está na maca, plasma na tela, e aí eu venho com as mãos arrumando os lugares que esses códigos matemáticos não estão corretos. Depois que eu ajusto o código matemático, eu dou tipo um Enter, ele plasma e volta para a pessoa, e a pessoa volta com aquilo progressivamente, de acordo com a gravidade, vai se instalando aquele novo programa na pessoa, e a região que estava machucada ou que estava com uma patologia vai retornando ao normal, através de manipulação de código genético numa tela que plasma como se fosse um clone da pessoa, eu arrumo e transfiro para ela novamente. Tá? Isso foi um equipamento que eu desenvolvi lá neste lugar. Entre outros, teve outros também, mas eu não vou entrar aqui agora em detalhes, porque eu não lembro muito bem. Eu só posso falar aquilo que eu tenho mais certeza, aquilo que eu lembro mais. Então, está aí contado para vocês a minha história de uma casa e de um carro em outro planeta. Eu também tenho uma outra história, se vocês quiserem, se o Flávio quiser que eu fale, sobre uma vida paralela aqui mesmo na Terra, que isso também existe. E eu tenho uma outra vida paralela aqui na Terra, além desta vida em outro planeta. E isso eu fiquei chocado quando eu descobri. Olha, antes eu vou pedir para a nossa audiência compartilhar o link nas redes sociais para ajudar na divulgação. Você que chegou depois, deixa esse like para nós para reforçar o programa. E eu quero que você conte-me tudo e não me esconda nada. Por favor, queremos saber da história, Celso. Então, eu vou contar essa segunda história. Eu não consegui ver as perguntas aqui ainda. Sua equipe está vendo, está falando. Sim, tá vendo, nós estamos captando as perguntas, as moderadoras estão selecionando e já nós traremos aqui a sala para você. Tá bom. Então, vamos lá. Só uma coisa. A Marcinha pediu para você falar da casa. Depois você comenta, então. Pode contar essa história aí. Então, eu vou responder já, daí já resolve. Eu não lembro, porque a hora que estava chegando na casa é que deu apagão. Entendi. Aí eu desci muito triste, né? A hora que eu voltei para o corpo, eu voltei, agora que eu ia ver minha casa, como que é a minha casa lá, né? E é daí que eu vejo que eu adoro tecnologias, né? Apesar de gostar muito da natureza, né? Ser muito natural, adoro ficar no mato, adoro acampar, respeito pela natureza 100%, né? O máximo que possível, pelo menos, mas eu também adoro tecnologia. E sei que nós estamos vivendo, no mínimo aqui na Terra, no mínimo, 50 anos defasados da tecnologia já existente e, no mínimo, 2.000 anos atrasado daquilo que nós já poderíamos estar. Isso é real, é fato. Tá? Nós estamos pelo menos 2.000 anos atrasados para onde nós já poderíamos estar, e mesmo na parca tecnologia atual, nós estamos 50 anos atrás, de 30 a 50 anos atrás, daquilo que já existe, que está em poder dos governos. Mas vamos lá para a segunda etapa. Essa segunda etapa eu descobri há em torno de 10 anos, 10, 12 anos, tá? Que foi o seguinte: teve um dia que eu acordei e falei, nossa, eu preciso ir naquele rio. É tão legal, acho que eu vou levar o meu filho, né? Vou pegar eu estava com muita vontade de ir para um riozinho, que é onde eu morei, né? Uma casa primeira, bem mais antiga, e lá tinha, como não tinha tanto carro,
prédio como hoje, ruas, as cidades bem de interior. Então, era muito fácil a gente nadar naquele rio, aquelas águas puras, transparentes, né? Você ia por quilômetros até, se quisesse, assim, né? E rio bem rasinho, tudo limpinho, uma água gostosa. Eu falei, nossa, eu vou lá com meu filho. E aí eu comecei, antes de chamar ele, eu falei, mas deixa eu só lembrar onde que é mesmo, qual rua que eu tenho que ir, porque já faz um tempo. Eu comecei a pensar e não achava. Eu continuava pensando, mas espera aí, era por aqui, mas não dava liga. Aí eu fiquei meio incomodado com aquilo, falei, nossa, eu não estou lembrando, depois eu lembro. Saí, fui fazer outras coisas, eu sentei para lembrar de novo e não lembrei. Aí eu falei, será que isso é um sonho? Não pode ser, isso faz parte da minha infância. E começaram a ter sonhos e mais lembranças que vêm concomitantemente com essa vida e uma outra vida em que eu vivo nessa outra vida também, paralelamente a essa, e que há uns 8 meses atrás eu acordei e falei, puxa vida, eu preciso vender esse terreno está lá, tem gente que vai se apropriar dele, porque faz tempo que eu não cuido. Eu levantei para ir cuidar, mandar limpar o terreno e vender. A hora que eu fui pegar o carro, eu falei, mas para onde que é? E aí eu comecei a fazer links. Nós vemos filmes que falam de vidas paralelas, vidas em sonhos. Então, essa é uma vida que eu tenho aqui mesmo no planeta Terra. Eu não sei dizer para vocês muitos detalhes, porque são fragmentos que vêm, mas que para mim eu confundo às vezes se é lá ou se faz parte de mim aqui. Na hora que eu volto do sonho, né, entre aspas, sonho, porque na realidade não é sonho, você vai para aquela outra dimensão. Eu acho que todo mundo aqui é bastante maduro para entender que quando é sonho e quando não é, né? A gente sabe quando a gente está sonhando, a gente sabe quando a gente tem um sonho lúcido e a gente sabe quando está acontecendo uma outra coisa, né? É só você ter um pouquinho de bom senso que eu acho que todo mundo consegue entender bem o que eu estou falando. Então, é uma outra coisa, é uma outra vida que é tão forte que faz parte dessa. Por que eu queria trazer esse relato, apesar de ser breve, eu não tenho muita coisa para comentar, mas é que muitas pessoas aqui, como eu já atuei em terapia durante muito tempo da minha vida, muitas pessoas aqui têm confusão mental porque elas transitam entre essas dimensões e isso acaba perturbando um pouco a realidade delas aqui na Terra. Então o meu recado para você é o seguinte, você não está louco, isso não é loucura da sua cabeça, mas eu não sei se isso acontece com todas as pessoas, tá? Ou se acontece apenas com algumas pessoas, eu não sei dizer isso, mas que se você tem lembranças muito fortes que estão acontecendo agora, porque existem também lembranças de vidas passadas, tá? Ou de eras passadas, isso é uma outra situação. Mas se são coisas concomitantes com o que nós estamos fazendo agora, então pode ter certeza que essas dimensões paralelas existem e nós temos uma outra vida concomitante a essa. Isso para mim é um pouco inquietante. Não faz muito sentido para mim eu ter uma outra vida. Mas quando a gente estuda um pouquinho mais profundamente o desdobramento das mônadas, o desdobramento das essências até chegar na Terra, nós vemos que é possível que algumas mônadas elas se subdividam em mais de uma. A mesma mônada ela se subdivide em mais de uma para cumprir missões aqui. Então, pode ser uma mesma parte minha, ou de uma mônada, que se subdividiu em 2 ou em 3, vivendo experiências paralelas, para ter de repente, fazer uma salada, né? Fazer um bem bolado, para levar esse conhecimento para cima. Então, eu imagino que seja um irmão gêmeo meu, que é muito, muito parecido comigo, inclusive com as mesmas sensações, e como nós somos parte do mesmo todo, nós nos confundimos, tá? Até, mais uma vez eu falo, eu imagino que seja isso, não posso afirmar, mas é a forma mais lógica, mais coerente que eu tive para entender essa possibilidade de uma dualidade de planos paralelos, de mundos paralelos e de vidas paralelas, tá? Então, é breve esse relato, mas
passei aqui para vocês, trocando a minha experiência, tá bom? É isso, Flávio. Uma vez perguntaram para o espírito Ramatiz o que nós estávamos fazendo aqui na Terra. E ele respondeu: nós estamos buscando referências para a compreensão do mundo metafísico. Forte, né? Sim. Forte e profundo. Profundo. Marianina Impagliazzo, gratidão pela tua presença, querida. Ela disse aqui, ó, cadê aqui, ó, o comentário dela, muito interessante. Amigos e amigas, nós estamos aqui com o Celso Zimon e o nosso tema de hoje foram experiências que ele teve, ele contou aqui duas, dentre elas um carro e uma casa em outro planeta. Você que chegou depois, assista a live do início. Agora nós vamos para as perguntas do pessoal, pode ser, Celso? Sim, à vontade. As nossas moderadoras Lívia Fran e Roseli Rodrigues captaram as perguntas do chat. E a primeira do Ailton: em outros planetas as pessoas voam, levitam? Nesse em que eu estava, não, tá? Nesse que eu estava era igual aqui. Pode ser que outros planetas, sim, né? Inclusive a gente tem relatos de densidade, de pessoas que consigam fazer isso. Mas nesse em que eu estava, que foi o único que eu vi até hoje, diferente do nosso, né? Pelo menos que eu me lembro, era exatamente igual aqui, mesma densidade, mesma, entre aspas, né, gravidade, era muito parecido com o que nós temos aqui. Não senti diferença nenhuma ao caminhar, tanto é que eu pisei bastante ali na terra, né? Levantou poeira igual, né? Então eu só vi pessoas normais, eu não vi ninguém anormal. Mariane Pires, será que você está falando de dimensões paralelas? Sim, essa segunda experiência é uma dimensão paralela. Foi isso que eu coloquei no começo. A Carla Blaskovski: quando fui levada para outro planeta, me sentia em casa também. Quando voltei, chorei muito porque queria voltar. Será que também seria minha casa este lugar? Pode ser, né? É difícil a gente afirmar a experiência de outras pessoas, porque tudo é muito pessoal, né? Mas pode ser um relato muito parecido com o meu. O Paulo Roberto: a Terra se materializando em seus pés, ou você foi mesmo fisicamente para lá? Pelo que eu entendi, eu fui fisicamente para lá, porque a Terra ficou nos meus pés. Então me levaram fisicamente, né? Eu não sei como, mas simplesmente eu já estava lá. Provavelmente aí uma abdução, né? Ou algo semelhante. Fui para cumprir essa missão que eu tinha que assistir aquela reunião e voltei com os pés na Terra, né? Tanto é que aquilo estava me incomodando, esfregando um pé no outro ali. Eu falei, mas eu não consigo dormir assim, né? Então, realmente, a Terra estava ali. Yara Carvalho: fale o nome do mestre e da fraternidade branca. Ah, perdão, deixa eu refazer a pergunta, tinha um ponto de interrogação. Yara Carvalho: fale o nome do mestre, é da fraternidade branca? Não vou falar, tá? Porque é algo pessoal. E sim, tem referência com a fraternidade. Não é nenhum desses mestres tops, né, que a gente conhece como mestres da fraternidade branca. Ele é mais para o lado angelical, tá? Mas tá ligado com a, entre aspas, fraternidade branca, né? Que tudo isso também é muito relativo. Eu tenho alguns questionamentos sobre essas coisas de fraternidade também, mas é do lado angelical. Everton Calixto: Celso, você viu algum ser nessa viagem? Não, só pessoas normais, tá? Todos que estavam sentados ali eram pessoas normais, não tinha nada de diferente. Não era como, né, a gente vai para uma reunião de outro planeta que tem seres de todos as formas, de todos os tipos, né? Como a gente vê em algumas ilustrações, não. Nessa que eu estive, eram todas pessoas que aparentemente humanas, ou com a fisionomia de humano. Lucas Barbosa fez um superchat, gratidão, Lucas, e ele disse: na live da Vilma, você comentou que sabia sobre os fatos. Pode comentar?
Sabia sobre alguns fatos, né? Não sei exatamente quais que você está... Quer que eu entre nisso? Se você quiser comentar para tirar a dúvida do Lucas, fique à vontade. Tá. Bem, eu vou colocar a experiência que eu tenho relacionada àquele tipo de assunto, tá? E com isso eu não quero dizer que o que eu estou falando sobrepõe o que a Vilma falou, tá? Em hipótese alguma. Simplesmente é o seguinte: quando eu comentei, é porque eu já participei de muitos grupos. Hoje eu não participo de mais nada, tá, gente? Hoje sou eu, né? Eu estudo, alguém me convida, às vezes eu vou lá dar uma olhadinha, mas eu não participo de ficar, de estar ali. Por quê? Porque eu já quebrei a cara em quase todos, né? Eu queria participar, eu queria seguir alguma coisa, mas a gente acaba vendo que a coisa não é daquele jeito, né? Tem muita coisa estranha mesmo, infelizmente, hoje no mundo aí, especial da espiritualidade. Mas num desses grupos, que era um grupo sério mundial, não era um grupinho pequeno, era um grupo de cunho mundial, foi até orientado para que nós, do grupo, no mundo inteiro, nem viajássemos mais para os Estados Unidos, porque várias pessoas, inclusive mestres e seres ali que aparentemente tinham um nível de consciência maior, já tinham visto os Estados Unidos todo destruído, que não sobrava pedra sobre pedra, e assim com vários cantos do planeta. E o que aconteceu de lá para cá? Nada. Tá? Não aconteceu absolutamente nada, da forma que foi mencionado. Tudo indica que pode ser que isso aconteça um dia, né? E pode até ser que seja agora que vai acontecer, eu não duvido disso. Por quê? Porque o nosso foco, né, o foco da humanidade não está no bem. Né? Nós temos aqui muitas pessoas despertando, sim, nós temos aqui muita gente interessada nesses assuntos, sim, mas isso ainda é quase insignificante perto da totalidade das pessoas do planeta, né? Basta a gente ver alguns dados aí de estatística que a gente vê que é quase insignificante o número de pessoas que está despertando ainda, tá? Perto da massa da humanidade que está focada em outras coisas. Então, pode ser que a gente esteja realmente caminhando para um momento catastrófico, tá? Se não natural, mas pelo próprio pensamento das pessoas. Então, eu até questionei ela sobre isso, né? Por que muitas pessoas canalizaram ou receberam informações? Eu conheci famílias que vieram de outros países para morar no Brasil, em lugares que esses seres diziam que iam ser mais seguros. Essas famílias abandonaram tudo para lá e vieram aqui e não aconteceu nada. Muitos já voltaram para esses lugares, muitos vieram aqui, quebraram, né? Quebraram a cara, muitos foram para cumes de montanhas e se perderam. Então eu fiquei questionando por que esses seres vêm e falam isso num momento que não é ainda o momento de acontecer. E ainda fala para não viajar de avião. Então o que aconteceu? Isso tudo me deu uma base para hoje ouvir esses assuntos, né, e falar, bem, vamos observar, né? Hoje eu observo tudo, eu não entro de cabeça em mais nada. Eu observo tudo. Porém, eu também tive sonhos e vi lugares destruídos. Na realidade, eu vi quase tudo destruído. Agora, o que eu quero falar em relação a isso, que é o mais importante que eu acho em relação a isso, não é onde vai sobreviver. Não é onde águas vão invadir, se é que vão invadir. Tá? Isso é a minha opinião, tá, gente? É a minha opinião. Nada disso importa. E nem importa sobreviver. Existe até uma questão, será que nós já pensamos, será que vai valer a pena sobreviver num mundo de caos desse? Quem são as pessoas que vão sobreviver? Aquelas pessoas que têm poder, então eu posso comprar uma casa lá agora em tal lugar, vou mudar, eu estou bem de vida. Que tipo de pessoas que são essas que vão sobreviver? Então, será que vale a pena sobreviver num caos desse? Então, todas essas questões a gente tem que ponderar. Mas, pela experiência que eu tive e uma visão, eu vou contar brevemente essa visão, em que eu estava vendo tudo destruído, caminhando entre escombros e pessoas semivivas e já mortas, né? Algumas assim com os olhos, eu senti que estava apagando, e eu sentia que apagando, a pessoa morrendo, eu olhava para elas sem tristeza, porque eu entendia que tudo era
o que foi programado para ser. Tudo aquilo era reação da própria humanidade. Então, eu não tinha nem dó, não me desesperava e também eu não ficava apático. Era um amor que eu sentia no olho de cada pessoa que eu olhava. E veio uma nave, tá? Uma nave. Eu falei, agora vocês vão me levar, né? Não vão me deixar aqui. Aí veio um recado. Não, ainda não. A gente veio só ver como é que você estava, mas você precisa caminhar mais um pouquinho. E eu caminhei dias, até chegar no cume de uma montanha, e lá embaixo um mar estava nascendo. Só que no meio desse mar existia uma ilha, que já está preparada, inclusive a informação que eu recebi que essa ilha já existe, provavelmente num plano paralelo ao nosso, que é para ser levados ali os sobreviventes. Então, se a gente imaginar que esse movimento todo, se acontecer, tá? Se isso tiver realmente para acontecer, e esse movimento for para limpar a humanidade, então a gente precisa entender que quem vai sobreviver não é quem quer, é quem precisa. E se isso realmente for real, porque foi isso que eu senti nessa minha experiência, não importa onde você esteja, meu irmão, minha irmã, você pode estar lá na zona de total risco, você pode estar no alto mar. Alguém vai vir te ajudar e te resgatar. Vai depender do seu coração, vai depender dos seus atos, vai depender de como que você está lidando com isso agora. E esse nosso momento, né, mundial, que eu não vou falar o nome, mas esse nosso momento mundial já é o pré-requisito para você ver como que você está. Está desesperado, está preocupado, está com medo? Pá, né? Aquela buzina. Não passou no teste. Não tem a base, não tem a segurança, não fez o que tinha que ter feito até hoje. Se perdeu na vida com outros assuntos. Então, nós estamos tendo um primeiro teste e outros testes virão, isso eu tenho certeza. Quando vai ser, eu não sei. O que eu sei é que dentro de 5 anos, em 2017, eu recebi essa mensagem. Em 5 anos, nós vamos ter um mundo diferente. Isso vai dar em 2022, tá? E em 2022, no máximo 2023, é que nós vamos ver se vai para cá ou se vem para cá. Mas tudo que acontecer até 2022 é o nosso teste, para ver se a coisa degringola de vez ou se a coisa sobe, tá? Ou se a gente passa no teste. É isso. O Everton Calisto, você viu algum ser nessa viagem? Não, só pessoas normais. O Adriano, da Itália. Planeta ou dimensão? Planeta. Sólido, físico, nada de viagem. Não, físico. Você lembra do assunto que era tratado na reunião? Pergunta do canal One. Infelizmente não, até comentei isso, né, aqui agora há pouco. Não lembro, mas eu sei que tinha a ver com o planeta Terra. Era uma reunião sobre o futuro da Terra. O Aleph Felipe, como são as cidades deles? São muito diferentes das cidades daqui? Também não vi. O que eu vi foi, junto de algumas montanhas, algumas entradas, né? Lá embaixo parecia igual o metrô nosso, tá? Imagina os nossos metrôs, aqueles túneis de metrô, aqueles caminhos que nós passamos dentro do metrô, tudo muito reto, tudo muito acimentado, só que limpo e muito bem feito. Não tem sujeira, não tem desorganização, não tem multidão, muito limpo, limpeza, ordem, tá? Tem ordem. Ninguém precisa falar o que você tem que fazer. Tá? Ninguém precisa falar, não pode jogar isso aqui, isso é coisa... Nossa, não, mano. Não pode... Não, é tudo... Tô lá, todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo faz. É um outro nível. Por isso que quando eu venho para cá, né, quando eu estou aqui, eu sinto um desespero de ver as pessoas jogando lixo na rua, de ter que mandar um fazer isso. Você contrata um funcionário, tem que mandar ele trabalhar, tem que ensinar ele a trabalhar, tem que puxar a orelha dele, tem que fazer, né, toda essa tragédia humana que a gente tem aqui hoje. Por quê? Porque é uma consciência ainda muito baixa. Quando a gente
entender e despertar um pouquinho da consciência, o mundo anda. Então, na minha opinião, tá? Na minha opinião, pode não dar certo, né? Não combinar com a opinião de muitos de vocês, amém? Sem problema algum, estou só expressando. Na minha opinião, nós ainda temos que nos esforçar muito para ser humano. Nós não estamos ainda numa questão de ser humano, daquele ser humano que a gente acha que deveria ser o normal, né? Ainda tem muito para a gente chegar lá, tá? Essa é a minha opinião. Alô? Mais perguntas, Flávio? Você acredita que eu falei aqui e esqueci de entrar na sala? Foi por um momento abduzido. Fui abduzido, fui para outra realidade. Eu acho que eu fui lá na sua casa, dei uma olhadinha por lá, tá vazia, viu? Pode voltar. Ah, que bom, que bom. Depois você me explica como que é, porque eu não sei, estou com vontade de ir para lá. Marta Xavier disse que o Itaú fez uma propaganda futurista sobre o que você falou. Não vi ainda, eu não assisto TV, então tô por fora. Essa propaganda eu me lembro dela, já tem um tempinho que rolou. Olha, a próxima participação da Diva Maria. Você contou esse sonho para o mestre? Se eu contei o sonho para o mestre? Não, esse mestre estava lá comigo, né? Ele estava lá, não contei nada. Ele estava lá, então obviamente ele sabe muito mais do que eu. A Edna Prates, você disse que não sou quem penso que sou. E quem sou? Não sei. Espero saber um dia, né? Quem somos, né? No meu caso, quem eu sou. Eu sei que existe muito mais do que aquilo que eu penso que eu sou hoje, tá? Mas eu não sei ainda quem sou. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei e cada dia parece que eu estou sabendo menos. Mediante a grandiosidade das coisas que se descortinam na vida, né? Dos eventos e dos acontecimentos, cada dia eu estou sabendo menos. Tem uma entrevista com uma pessoa que virou meme na internet, que a pessoa fala um negócio para ele não sei. Aí fala outra, ele não sei. Aí, mas não sei. É bem legal. Eu me lembrei também daquele outro lá, tinha na escolinha lá do professor Raimundo. Você parece que não sei, meu. Você lembra desse? Lembro. Isso eu lembro. Eu acho que é muito simples a gente passar a viver um pouco melhor quando a gente assume o que sabe e o que não sabe, né? Então, não adianta inventar. Eu não consigo. Para quem me conhece, tem muita gente que me conhece. Quem me conhece sabe que eu não consigo falar uma coisa que eu não tenho experimentado ou que eu não saiba. Se eu precisar falar, eu falo, bem, eu acho que pode ser isso baseado em tal lógica, mas eu não sei. Agora, aquilo que eu sei, eu sei. E aí você pode vir com o que você quiser que eu tiro, você não, claro, quem for contestar pode falar o que você quiser, que não tira o meu eixo porque eu experimentei. Quando é experiência, ninguém tira da gente. Isso é legal, você é bem pé no chão. Eu me lembrei de uma canção, Eu Só Sei, Gosto Dela. Vamos lá. Disso, a música, segundo a letra, ele sabe que gosta dela. Gosta dela. Pelo menos isso ele sabe, né? Está apaixonado. Sim, que está apaixonada. Marcinha Melo, ter uma vida paralela não incomoda um pouco? Deve ser confuso às vezes. Sim. Por isso que nós temos fragmentos, quando tem, fragmentos dessas vidas de acordo com a nossa capacidade de assimilação e de evolução. Tá? Porque realmente chega uma hora que eu falo, ué, mas se eu tenho aquilo, onde que está, né? Eu mesmo já me confundi por 2 vezes. Uma é no Rio, que eu contei aqui, que eu queria ir novamente para aquele rio, mas cadê o rio? Eu não consigo ir. E tem, não, eu lembrei, são 3. E tem uma casa, eu sei onde é a minha casa e um terreno que eu tenho lá, né? Que eu já tentei procurar aqui para vender, falei, não estou usando mais, eu vou vender aquele terreno. Aí que eu fui acordar que não era desta vida, é da vida de lá.
Então não tem como. Eu tenho que ir lá para vender, que já que eu não estou usando, eu tenho que voltar lá. Então, a hora que chegar, eu me lembro. Mas isso vai acontecer se você tiver mônadas fragmentadas em dimensões, tá? Eu não sei se todas as pessoas têm, eu não sei, estou apenas dizendo que o meu caso, eu creio que seja isso, porque essa é uma ciência esotérica, hermética, de qual eu tive acesso, e hoje eu acho que muitas pessoas já tiveram acesso nisso também, de que existem mônadas que são fragmentadas. Então, elas vivem, é mesmo ser, vamos assim dizer, vivendo parcialmente em diversas dimensões. Então, isso pode ser que não aconteça com todas as pessoas, e se acontecer, se aqui o cérebro dela não tiver capacidade de assimilar isso, ela não vai lembrar. Tá? Existe uma lei, uma ordem para que isso não ocorra. Quando algumas pessoas que não têm essa capacidade, ou elas, por algum motivo kármico, brincam com isso, ou precisam ajustar, são aquelas que estão no hospício hoje, nas casas de saúde mental, vivendo dimensões paralelas, e aquilo é real, aquilo não é irreal, né? Os casos, 50% nós sabemos das pessoas que estão internadas hoje, elas estão vendo realmente mundos paralelos, só que a humanidade não tem esse discernimento, né? A classe médica, os pais, normalmente aquilo... E às vezes, para piorar a situação, vem numa família que não acredita em nada disso. Mas é um processo que aquela pessoa precisa passar. Mas, de uma maneira geral, não se preocupe que isso só vai acontecer quando você tiver capacidade de lidar com isso. Eu quero saber, nesse instante, vocês que estão nos assistindo, se o nosso convidado Celso Zimon merece o teu like. Se sim, por favor, faça isso para reforçar esse programa. A live vai ganhar relevância, vai ser fortalecida e sugerida na rede. A meta aqui são 1000 likes durante o programa ao vivo. Amém. E eu conto com você, vai lá. Você sabe que é preciso fazer exercício. Você estica a mão um pouquinho e dá esse clique no like para reforçar. Olha... O Márcio Silva fez aqui um superchat amarelinho. Gratidão, Márcio Silva. Realmente, como pode pessoas que têm posse compram uma propriedade em Goiás, lugar de alta altitude, e sobrevive? E aqui diz aqui, e se não praticam os ensinamentos de amor... e tal. Quer comentar? Lê aí o restante aí e comente. Eu vi aqui o Márcio. Obrigado, Márcio. É algo, eu acho que até lógico, dentro de uma possibilidade, porque nós temos várias possibilidades. A gente não pode fechar os assuntos, né? Porque existem possibilidades nesse mundo. Mas, vendo pelo ponto de vista que, se acontecer esta limpeza, essas catástrofes forem para uma limpeza, tá? Então, vendo por este ponto de vista. Então, as pessoas que vão sobreviver precisam ser pessoas um pouco melhores do que o mundão em geral, tá? Não desmerecendo nenhuma pessoa, mas a pessoa que está ligada e vai morrer ligada em outros assuntos que não seja evolução, e a gente sabe que isso é a grande maciça maioria, elas tiveram a chance. Então, se houver uma limpeza, é para limpar as pessoas que estão cometendo essas atrocidades, entre outras. E aí seriam o quê? Para sobreviver lá na frente, pessoas que, pelo menos, você não precise falar para ela, ó, não pode roubar, não pode matar, não pode isso. Porque se for para fazer isso, o que adianta? Construir uma nova civilização com pessoas que não sabem o básico. Ok? É a minha forma de pensar, ok, gente? Então, não adianta começar do zero com terror, não adianta começar do zero com inconsciência. Já que vai fazer um trabalho, então, o que acontece? Vamos fazer um trabalho de limpeza. E aí, os seres, os extraterrestres, ou o nome que você queira dar, anjos, guias, mestres, não importa. Esses seres que estão planejando um novo momento para a humanidade, eles sabem quem é você. Eles sabem quem é aquele, quem é aquele. Eles sabem quem brilha. Então é mais ou menos assim, eles olham lá para a areia. Brilhou, opa, pega aqui. Brilhou ali, pega ali. Então brilhou, eles vão separando. É simples. Não brilhou é porque está na massa, está no lodo.
É a escolha de cada um. Não é certo, não é errado, é simplesmente escolha. É assim que eu vi e é assim que eu recebi a informação deles, tá? Porém, eu não espero mais nada de tempo, não fico mais... Eu até tenho um local onde eu faço eventos. Eu já faço eventos chamado Reset to Reconnect, que é resetar, reiniciar para se reconectar na natureza, treinando as pessoas a se desconectar disso há mais de 15 anos. Eu tenho um local que já está numa altitude, né, de 1.200 metros, é um local que dizem que vai ser o futuro da humanidade, mas eu estou lá, utilizo aquele lugar como o quê? Um lugar que eu tenho para passar o meu final de semana, junto da natureza, eu tenho meu próprio riozinho, eu tenho a minha própria água pura, levo as pessoas que queiram participar disso, e se porventura acontecer uma catástrofe, eu tenho aquele cantinho lá. Tá? Se vai também sobreviver ou não, eu não sei, mas pelo menos é um lugar que promete, tá? E é muito gostoso. Eu já faço isso há mais de 15 anos, né? Mas eu faço com esse motivo. Tem lá um local. 2, se não acontecer nada, né? Se não acontecer nada dessa coisa aqui, é onde eu vou poder passar o meu final de semana, onde nós vamos poder levar amigos para participar de reuniões, para participar de eventos ecológicos, conscienciais. Já fiz muitas reuniões. Já faz quase uns 8 meses que nós não estamos fazendo nada, né? Porque a gente parou em novembro, eu ia recomeçar em março, mas com tudo isso não deu. Então, talvez agora só o ano que vem. A pergunta do Fernando Noronha. Celso, se há algo paralelo, quando você evoluiu mais, quando a pessoa evolui mais e se ilumina e vê o outro eu, o que você acha que pode acontecer? Aí vai ser achismo, tá? Eu acho que ele se funde com o outro eu. Tipo assim, nossa, você sou eu sou você, então vamos realmente agora ser um só, porque aí aquela experiência não fica fragmentada. Aquela experiência se funde, tá? Porque quando a gente aumenta a consciência, o ego vai diminuindo. Então não tem aquela coisa de não, tem que ser do meu jeito, tem que ser do seu jeito, né? Então simplesmente você se funde para crescer. É o somar, né? É o dividir para somar, é o você realmente a gota que se transforma no oceano, é por aí, é o que eu imagino. Ô Celso, algumas pessoas comentaram aqui no chat que você já esteve no canal do meu amigo Carlos e também do Dr. Amâncio, o canal, afinal, O Que Somos Nós, você já esteve Sim. lá, e o Carlos já esteve aqui, voltará em breve, é nosso amigo, e a Vanessa Ninja, ela fez uma pergunta que tem a ver com esse canal. E a experiência de quase morte que você teve, você vai contar? Posso contar, dá tempo? Demora um pouco. Olha, eu gostaria muito de ouvir e tenho certeza que a nossa audiência também. Vamos fazer o seguinte, fique na tela aqui, eu vou deixar você sozinho aqui na tela para você nos contar, eu quero ouvir. Ok, só um minutinho que esquentou aqui, gente. É que fica muitas luzes aqui. Aqui é um estúdio onde eu estou, meu estúdio onde eu faço as gravações. Eu vou tirar essa blusa aqui. Fica à vontade. Lá fora tá frio. Agora aqui dentro esquentou, porque liga Esquenta. as luzes. Eu vou colocar o meu óculos novamente. Eu não uso óculos, tá? A maioria das pessoas me vê sem óculos. E algumas até espantam. Ué, Celso está de óculos. É que esse óculos é o óculos apenas de proteção da luz. É o óculos com Blue Control, tá? Não é óculos de grau. Como eu fico muitas horas gravando, então é para proteger os meus olhos. E você ficou com olhos azuis com esse óculos. Ficou melhor. Eu gostei. Depois você me dá o endereço de onde você comprou esse óculos, vou querer um também. Ficar de olhinho azul. Isso sim. É para proteger a nossa retina, né? Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 luzes, tá? É um painel de luz aqui na minha frente. Então é muito forte. Eu gravo muitas horas por dia, então isso é para proteger. Bem, então vamos lá, segunda parte. Tomar mais uma água. Uma aguinha. Olha, você que está na nossa audiência, chegou depois, seja bem-vindo, compartilhe o link. Grato pela tua presença. Celso Zimon vai nos contar a experiência de EQM, que ele teve experiência de quase morte. Então vamos lá. Bem, quando eu estive no programa com o Carlos,
Inclusive, o programa teve bastante sucesso, né? Muita gente entrou em contato comigo depois. Não foi bem uma EQM da maneira convencional. Até o programa teve uma peculiaridade, que ele foi gravado 1 ano antes de ir ao ar. O Carlos, ele queria muito saber, ele achou muito interessante tudo que aconteceu, mas ele ainda estava ajustando o melhor momento de lançar, porque não é uma EQM clássica, né? Na realidade, nem chegou a ser uma EQM, eu até falo, foi uma EQM virtual. E a hora que ele sentiu de lançar, foi o momento exato em que algumas coisas do que eu falei há 1 ano atrás estavam acontecendo agora. Né? Por isso que eu falei há alguns momentos, eu só posso falar daquilo que ou eu tenho certeza, ou de alguma base. Aquilo que eu não sei, realmente eu não falo. Né? E não quer dizer que aquilo que eu falo vai acontecer, tá, gente? Não sou profeta, não tenho absolutamente nada disso. Mas eu recebo insights que eu creio que é do meu próprio ser, ou até do meu anjo da guarda. Até vou deixar uma pergunta aqui, Flávio, para o pessoal, se vocês acreditam em anjo da guarda ou algo parecido com isso. Se vocês acreditarem, dá um toque para mim depois, tá? Olha o anjinho da guarda aí, ó. A minha alma gêmea, Piscuí. Que gostoso. Eu também tenho uma, tá dormindo aqui atrás, daqui a pouco ela aparece aqui. Então, vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte, numa dessas reuniões que eu faço lá no meu sítio, estávamos em roda, em grupo, com diversas pessoas, e num determinado momento eu comecei a sentir uma dor, uma pontada aqui, ó, bem que assim, nessa região. Como se estivesse, imagina que tem uma veia aqui, um nervo, tá? Pegasse assim e puxasse lá de dentro. Eu botei a mão aqui na testa e falei, ai, que isso, levei um susto, né? E todo mundo que estava ali parou, olhou para mim, né? Porque a princípio eu não tenho nada, nunca tive problema de saúde, eu me cuido, né? Por ser naturopata, eu tenho uma história para chegar na naturopatia, eu tive que me curar com 14 a 17 anos de idade, eu passei por uma revolução de saúde na minha vida. Então eu tenho um caso muito interessante sobre saúde também. Então eu cuido, eu não fico doente há mais de 30 anos, eu sei como me cuidar. E coloquei a mão aqui, dei quase que um grito, né? Foi uma pontada, uma fisgada muito forte, e na mesma hora me veio assim uma possibilidade de um derrame ou de algo, né? Um AVC. Me veio essa possibilidade, falei, peraí, gente, eu levantei, a primeira, foi instinto, a primeira coisa que veio foi tomar um banho. Aí, tomar um banho, eu pedi um copo de suco, falei, deu um grito lá, né, para minha esposa, faz um suco de limão para mim, para dar uma harmonizada no sangue. Mas mesmo assim mas eu me cuido, né? Será que foi alguma coisa que eu comi? E coloquei a mão na cabeça, deixei a água cair, eu fiquei uns 20 minutos debaixo da água, tomando meu suco de limão. De repente, num desses momentos, veio para mim a informação, vem como download, tá? Não é ninguém que fala, vem na minha mente. Isso é o que acontece quando uma pessoa tem um AVC. Estoura. Simplesmente há um estouro. No seu caso, é por 2 motivos. Para de ficar até 2, 3 horas da manhã na frente do computador, porque eu faço muitas coisas, né? E eu estava numa época que eu ficava até 2, 3 horas da manhã direto no computador, porque eu gosto de trabalhar mais à noite do que de manhã. Ou seja, e foi aí que eu comecei a usar também o óculos, tá? 2, é para você saber como que é ter um AVC. Aí eu fiquei assim, tá bom? Obrigado, né, pelo recado. Aí eu acalmei, terminei o banho, voltei lá com o pessoal, né? E tava todo mundo olhando para mim assim, o que que foi? Aí a hora que eu fui sentar na cadeira, tá? A hora que eu sentei na cadeira, ao mesmo tempo que o meu corpo sentou, eu saí de mim. A minha parte consciência, né, a minha parte espiritual, saiu de mim e foi para uma sala. Aí eu fiquei ao mesmo tempo sentado, olhando para as pessoas, assustado, e ao mesmo tempo eu estava na sala. Né? Conscientemente aqui, eu não consigo entender, mas na hora eu entendia. Tá? Isso é o que eu imagino que seja um breve momento de despertar da consciência, uma
uma breve sacada de como é estar num patamar de iluminação até, porque foi muito forte. Aí o que aconteceu? Eu estava naquela sala, e era uma sala normal, nada demais, tá? Uma sala comum, não tinha ninguém na sala, porque não precisava ter ninguém, eu fui entendendo isso depois. E fiquei ali esperando o que vai acontecer nessa sala. E ao mesmo tempo que eu estava pensando isso, eu estava falando para as pessoas, gente, eu saí do meu corpo, eu estou numa sala. E as pessoas começaram a olhar assim para mim, né? Nossa, o que é? Algumas pessoas estavam até chorando, porque eu falei, eu acho que eu tive um AVC. Teve gente que começou até a chorar ali na reunião, achando que eu estava morrendo, né? Até eu pensei que eu estava morrendo, ou que eu já tivesse morto. Eu estou numa outra sala e estou aqui, será que meu corpo está caído no chão? Comecei a pensar nisso. Naquela sala, pulou na minha frente, assim, meio que para o lado direito aqui, uma pequena janela, como se fosse uma janela pop-up aqui do computador, tá? Obviamente diferente, mas é mais para a gente ter uma ideia. Pulou uma janela aqui, e aquela janela não mostrava apenas uma imagem, ela tinha uma informação que passava direto, como se fosse holográfico, né? Acho que o termo mais correto para a gente entender é isso. Ela projetava junto com a minha mente assim, essa é a tela e essa é a sala, né? Não necessariamente a mesma, mas esse é o tipo de sala e acontecimento, que quando uma pessoa morre, ela vem para cá. Aí pula essa janelinha para ver o saldo que ela tem. Tá? Vou usar palavras simples, que eu até a mesma que eu usei lá com o Carlos e a mesma que eu uso nos meus livros, nos meus encontros. Que é o seguinte, no restaurante da vida, você pode escolher o que você quiser. Mas só não esquece que o garçom traz a conta no final. Não tem essa de eu posso tudo, não. O garçom traz. O que você pode escolher, mas a conta vem. E nesse momento, o seu saldo é 0. Eu fiquei assim. Ou seja, saldo 0 significa eu não preciso voltar. Quando o saldo é negativo, você tem que voltar. Porque aí vem na nossa mente, e eu relembrei de momentos meus, provavelmente de uma outra existência, ou até de outras pessoas que passaram por ali, que quando você comete um delito, não importa qual delito, mas quando você comete um delito, que aquilo ficou sem ser resolvido, naquela sala tinha uma porta lá na frente. É só você passar aquela porta, abrir, você vai para um outro estágio. Mas quando você tem um delito, você mesmo fala, eu não consigo, porque como que eu fiz aquilo com aquela pessoa? Vem naquela hora, naquela tela, aquela dívida que você tem. Tá? A gente tem esse conhecimento, eu sempre tive esse conhecimento, especialmente da tradição oriental, que é milenar, isso não é conhecimento ocidental, tá, gente? O ocidental hoje usa, mas é milenar, é oriental esse conhecimento, da lei do karma, do karma em ação, que não é também da forma que a gente sabe, é mais ou menos isso, mas ela é muito mais ampla, é muito mais bonita. Então vem o quê? Se você tem uma dívida que realmente pesa, nessa hora a dor é tão grande, você lembra daquilo porque é uma pessoa, é um seu irmão, sabe? Imagina você ter um filho lindo, maravilhoso, você enfiar a faca nele? Você faria isso? Não, mas por que a gente faz com o outro? Nessa hora, pesa o que você faz para qualquer pessoa como se fosse com seu filho. Aí você fala, meu Deus, eu não posso. Eu não posso ir para aquela porta. Eu preciso voltar, por favor. Eu preciso voltar. E você pede para voltar. Porque a dor é muito grande. E aí justifica, sabe, quando você nasce, às vezes, obcecado por uma pessoa, você tem que fazer tudo para aquela pessoa, você tem que ajudar, você tem que dar. Por quê? Porque é para pagar aquilo que você fez. É para ajustar aquilo que você fez. E você nasce sem saber, porque senão você não aguentaria viver a sua vida aqui. Então eu aprendi isso tanto na teoria, né, por estudos, porque eu estudo tradição esotérica desde os meus 14 anos de idade, quando eu precisei me salvar e me curar. É isso mesmo, desde os meus 14 anos de idade. Só que eu sabia intelectualmente, eu acreditava, e é lógico, né? É uma coisa lógica. Mas você vivenciar nessa experiência que eu tive, aí é um outro patamar. Aí é uma coisa maravilhosa.
E aí eu vim, nossa, eu preciso falar isso para todo mundo, que é assim mesmo, né? Claro que pode ser que para algumas pessoas sejam diferentes, porque existem caminhos diferentes, mas para a maioria das pessoas é isso. E é você que vai pontuar aquilo. Só que no meu caso, eu tive essa experiência, eu vi aquilo, que é para eu entender que aquilo é real. Mas que eu não precisaria nem voltar, eu poderia morrer naquele momento, né, e continuar para frente. Mas eu voltei, porque eu tenho coisas para fazer aqui. Eu quero fazer coisas aqui ainda. E quero contar isso para as pessoas ainda, né? Muito. Que quem faz as reuniões comigo, todas já passaram por essas aulas, eu já passei todos esses conhecimentos e experiências para as pessoas. E deixa eu ver o que mais. Tá. E aí, aquela emoção, aí eu comecei a chorar lá na sala e chorar aqui no meu corpo. E eu, ao mesmo tempo que eu estava vivendo aquilo, eu estava conversando com as pessoas aqui no meu corpo e as pessoas começaram a chorar mais ainda. Então foi um momento de grande emoção, foi assim, forte, muito, muito forte mesmo. E na hora que eu estava saindo de lá para chegar no meu corpo, aí já tirando esse meu desdobramento para entrar no meu corpo, gente, suspirar que é forte. Aí vem uma voz aqui assim, desse lado aqui, do meu lado direito, né? Eu tinha uma pessoa me acompanhando o tempo todo do lado esquerdo, mudo, que só me dava uns insights, né, do que estava rolando, mas mudo. Não sei quem é, talvez o meu anjo da guarda. E do lado direito, uma força muito grande, que falou assim: você nunca está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Que é você, mas era para a humanidade, né? Nós não estamos sós. Nós nunca estamos sós. É isso. Gostei muito do seu relato, forte e de um aprendizado muito grande para todos nós. Eu vou assistir novamente essa live, principalmente na parte deste relato, viu? Ó, sensacional. Continuemos com as perguntas. A Mariane pode explicar sobre sua experiência do que entendeu ser dimensão paralela? As mônadas se dividem no mesmo momento e talvez no mesmo espaço? Eu só sei repetir o que eu falei agora há pouco. Aí é pela tradição, tá? Eu não vi isso. O que eu falei agora há pouco da minha experiência, eu vi. Mas pela tradição hermética, pela tradição esotérica hermética, existe um estudo que diz que algumas mônadas, que na realidade as mônadas, elas precisam vir para cumprir uma missão. Mas algumas delas, elas se subdividem na Terra em vários corpos diferentes, tá? Em pessoas diferentes. Por que eu não sei? Deve ser para experimentar coisas diferentes. Uma mônada que tenha essa capacidade de assimilar várias pessoas. Por exemplo, tem gente que só sabe fazer uma profissão, né? Tem gente que vem aqui, não, eu só sei fazer cálculos, não me coloco outra coisa que eu me perco. Então a pessoa faz aquilo. Mas tem gente que é mais ou menos como eu sou, que é meio louco assim, né? Eu imagino que tem alguns aqui que, né? Eu venho aqui, eu gravo vídeo, eu toco, eu canto, eu atendo, eu sou excelente na minha profissão, mas eu também sou excelente nisso, eu também gosto de arte, eu gosto de poesia, eu gosto de ler, parece que eu gosto de tudo. Então, ou seja, tem mônadas que vêm com essa perspectiva, só que ela não consegue desempenhar tudo numa pessoa só. Então, ela se subdivide. Porque ela quer experimentar aquilo em outras pessoas. Porém, é ela mesma. Então, isso é o que eu aprendi dentro desses estudos, que é o que eu imagino que eu esteja vivendo eu sou um fragmento de uma dessas mônadas, tá? Já me disseram, mas aí foi pessoas que me disseram, tá bom? Eu vou deixar bem claro aqui para evitar que alguém depois fale besteira, né? Me disseram, eu não sei, que eu sou um fragmento do arcanjo Rafael, que é de cura.
Eu até tive uma experiência muito interessante com ele, e depois eu criei o Floral Detox e o Floral Rafael, que é o mesmo floral com nomes diferentes, mas é o mesmo floral, depois de uma experiência que eu tive com ele, tá? Mas me disseram, não sou eu que estou afirmando, que eu sou um fragmento do arcanjo Rafael, ou seja, isso justifica por que eu adoro cura, por que eu adoro esses assuntos, porque Rafael ele é dito, né, como o arcanjo, um anjo de cura, mas ele também, no conhecimento hermético, ele também é exorcista. Ele é tão poderoso quanto Miguel nessa parte de guerra em relação ao mal. Né? Miguel é o cara que vem aqui, chega e faz o que tem para fazer, mas o Rafael tem um poder muito grande contra o mal de guerra também, só que ele é mais pro lado da cura. Ok? Então, isso justifica até um pouco da minha vida. Eu permeio por esses meandros aí. Já fui até chamado para fazer exorcismo, porque na hora que eu chego os bichos saem tudo correndo, nem precisa fazer muita coisa. Já participei de cenas assim, tá, gente? Vou contar para vocês narrando experiência, tá? Não me entendam mal. De ter padre, de ter pastor, de ter pai de santo, tentando tirar o demônio do corpo da pessoa e nada dá certo, e com Bíblia debaixo do braço, eu chego lá, pego o cidadão pelo cangote e ele sai correndo. Tá? Já aconteceu isso. Não estou falando que eu sou poderoso, não, tá? Se alguém entendeu isso, já desliga aí. Estou falando fatos que ocorrem que pode ser por causa dessa egrégora, tá bom? Respondido, Flávio? Respondido. Eu também, assim, claro, de um modo bem humorado agora, eu vou dizer para você que eu também sou bom para expulsar capeta. Opa! Eu sou profissional, viu? Se tiver algum capetinha por aí para expulsar, me chame. Olha aqui, ó. Vou dar um curso. Que tal? Curso grátis, como expulsar um capeta. Você faz assim, ó. 3 vezes. 3 sai. O primeiro sai tem que ser suave, o segundo jamais forte. O terceiro é com autoridade, é para sair mesmo, assim, ó. Sai! Sai! E sai! Rapaz do céu, agora se tinha alguma coisa em já alguém, saiu. Agora não fica. Um sai desse, aprendeu curso grátis de como expulsar capeta. Vamos lá. A próxima pergunta é do Márcio Silva. Ele fez um superchat. São apenas 4% de lúcidos? Essa porcentagem aí de 4%, 5% é algo que eu aprendi dentro das escolas herméticas há mais de 30 anos atrás. Em 1985 foi quando eu entrei na minha primeira escola hermética. Eu acho que quantos anos dá? Nem sei fazer as contas. Em 1985. É o que as escolas herméticas falam, tá? Em torno de 5% de pessoas que têm uma pequena porcentagem desperta da consciência. Pequena porcentagem desperta da consciência. Você que está na nossa audiência que foi liberto, comente aqui no chat. Flávio, fui liberto. Comente aqui para saber quantas pessoas... Aleluia, irmão. Quem está, como é que é? Quem está liberto, diga... Amém. Quem está liberto aí? Quem foi? Quem se sentiu assim, na sessão do descarregou, saiu o peso da cacunda? Conta aí, dá o testemunho aí. A próxima participação, o Walter. São arquétipos do consciente coletivo? O quê? Também queria saber. Vamos passar para os universitários? Vou chamar o Silvio Santos. Silvio, vem para cá. Mas, oi, essa vai para os universitários, oi? Vamos para a próxima participação. Edna Prates, gostaria que me auxiliasse. Pode me passar o contato? Vamos deixar na descrição, não é, Celso? Sim. Pode Ou ser. você quer passar alguma coisa agora?
Não, o meu e-mail, se alguém quiser, celsozimon com y, @gmail.com. Meu Instagram é @celsozimon, né? ZY, M de Maria, O e N de navio no final. Zimon. Em inglês seria Zaimon, né? Só para entender que é Y. ZY, não é I. celsozimon@gmail.com. Esse é o meu contato. Olha, Celso, tem testemunho aqui. Vamos ver? Ó, tem testemunho aqui de libertação, gente. Olha, Amém. vamos fazer aqui a sexta-feira da libertação, toda sexta. Toda sexta vai ter libertação aqui, eu vou expulsar. Olha aqui, ó, o testemunho. Vamos ver onde é que está? Eu tinha visto aqui. Onde é que está? A sua está aí, a minha está aqui, ó. Só que não esquenta não, viu, gente? Ela vai desaparecer porque eu estou usando o Chroma Key, e Chroma Key ele faz esse efeito aqui. A Tânia disse, ó, Flávio, eu fui liberta. Tânia está liberta? Amém. Quem mais aqui está liberto? Ó, Leda liberta também. O Ramon levou um susto. Mas você sabe que susto também liberta, viu, Ramon? O Ivo foi liberto. Ó, Luciana, descarregada. Ó, serviço completo, descarregou. Quer ver? Tem mais aqui. Essa parte mais bem-humorada do programa é para elevar a frequência, viu, gente? É para ficar Isso mais aí, animado. muito bom. Humor é divino. É isso, olha, todos que estão libertos... Só um minutinho, deixa eu tirar a menina daqui. Recebam os parabéns. Ai. Ó, o Adriano falou, canta, quem canta os males espanta. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não. Olha aí, você pediu para cantar, nada melhor do que Toca Raul. Fala em Toca Raul, cadê teu instrumento para você dar uma canja aí para tocar uma daquelas suas? Não tem, não? Peraí. Aqui tem uma guitarrinha, ó. Então quando você prepara e pega a guitarra, eu vou te passar aqui a última pergunta do chat. Qual momento, da Fernanda Lira, qual momento de sua vida resolveu mudar o foco na sua profissão para se dedicar a esses assuntos? Quantos anos teve a primeira experiência? Bem, depende de qual experiência. Primeira experiência de cura eu tive com 6 anos de idade, onde eu curei uma dor da minha mãe. Tá? Primeira experiência de cura com 6 anos de idade. Ela estava com uma dor nos pés, chorando com dor nos pés. E ela falou para mim, me ajuda, meu filho. Uma criança de 6 anos de idade. Sabe o que eu fiz? Eu já gostava de assistir desenhos orientais que tinham, alguns desenhos que eu nunca mais vi depois, e nem sei o nome do desenho que era, porque não é desses, né, não eram desses desenhos comuns, que tinha um mestre que vivia, japonês, chinês, que vivia no cume das montanhas, que ele tinha os poderes, e que ele curava, mas ele também lutava. E aí, o que eu fiz? Eu imaginei que eu era aquele mestre que eu via ele mexendo no ar, assim, né, para se carregar de energia, e coloquei aquilo no pé da minha mãe. E fiquei ali, fazendo carinho no pé dela, imaginando que aquele poder ia. Eu não sei quanto tempo passou, realmente não lembro, acho que uns 10, 15 minutos. Aí daqui a pouco ela falou para mim, o que você fez, meu filho? Não está doendo mais. Eu nem liguei para aquilo, mãe, não fiz nada. Né? Mas ficou guardado aquilo, porque ela me olhava diferente, né? Falei, nossa, o que você fez? Ela chegou a comentar outras vezes comigo. Então, primeiro, de cura, eu tive experiência com 6 anos de idade. De avistamento ufológico, a gente não falou muito sobre isso, né? Mas avistamento ufológico, eu vi minha primeira nave com 14 anos de idade. Né? Então, eu tive várias experiências, vai depender aí de qual dos tipos, né? Mas eu tenho uma formação básica em eletrônica, trabalhei com avião militar e com satélites durante muitos anos da minha vida, só que paralelamente a isso eu estudava filosofia, sou professor de filosofia, formado em filosofia,
Mas tem o meu pai é militar, então eu entrei com tudo nessa área militar e eletrônica, que era o sonho dele, né? Mas eu era mais da humanas, então eu estudava filosofia, só que na filosofia eu sempre tendia a buscar o meu problema de saúde, né? Que eu tive que me curar. Então eu já estudava e ao mesmo tempo estava me curando e fui fazer cursos em vários lugares do mundo para entender mais sobre saúde, porque eu tinha ideia, mas eu não sabia a técnica, né? E até que isso foi mudando, eu fui ajudando muitas pessoas na cura, e fiquei mais de 25 anos atendendo clinicamente no Brasil, no exterior, até que eu cansei. E hoje eu não atendo mais. É muito bom, mas eu não atendo mais porque eu esgotei. Hoje eu ajudo pessoas, eu dou dicas, mas eu não atendo mais clinicamente, porque eu quero falar para mais pessoas. Essa coisa do 1 a 1 não é mais a minha missão. A minha missão é falar para mais pessoas ao mesmo tempo. Mônica Oliveira. Gratidão pelo teu superchat. Ô, Celso, cadê sua guitarra? Nós temos aqui... a guitarra não fica ruim. Vou pegar o violão, peraí. Violão, olha, vocês querem uma canja aqui do Celso Zimon? Eu quero escutar o Celso tocar alguma coisa para nós, cantar alguma coisa também. Vamos ouvir, gente? Vocês querem? Digam aí no chat para nós. O Celso tem um estúdio na casa dele, ele tem discos gravados, ele é produtor musical, gente. Ele sabe de música, viu? Deixa eu apresentar para vocês aqui um instrumento nativo, tá? Essa aqui é a flauta nativa norte-americana. Olha que legal. Não, tem que tocar mais. A Sônia Luz, gratidão pelo teu apoio, superchat aqui, ela disse, somos mônadas divinas pipocando em despertar. Gratidão, Flávio, por trazer convidados tão especiais. Você também, Soninha, é muito especial, nós te agradecemos muito. Celso, toca aí o violão para nós. Bem, eu vou tocar uma... O som não fica legal, né, gente? Porque quando é transmitido aqui pela internet, o som dá uma desafinada que eu não gosto de me ouvir depois, viu? Mas vamos aqui. Só um detalhe, faz música sua para não dar direitos autorais, ok? Ah, sim, eu vou tocar um mantra, que é o mantra que eu mais gosto de tocar, porque esse mantra é uma repetição de pedir para a consciência divina colocar na nossa cabeça juízo, né? Colocar mais luz, que é Om Mani Padme Hum, tá? Vamos lá. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum.
É isso, amigo. Até a Piscuí veio aqui, subiu, pulou na mesa para ouvir o mantra. Não foi, Piscuí? Amém. A carinha dela. Ela gostou, ela gostou. Ela estava lá no jardim, a hora que você começou a tocar, ela correu aqui e pulou na mesa. Se um dia vocês quiserem também com tempo, eu posso contar alguns fenômenos que já ocorreram quando eu me reúno com as pessoas para cantar esse mantra, tá? Pode ficar aí para uma próxima oportunidade, se o povo quiser. Eu quero saber dos nossos amigos e amigas se vocês querem um bis, mais uma, para encerrar a live. Se sim, digam, por favor. Enquanto isso, nosso convidado vai fazer as considerações finais e se despedir de vocês. Se vocês quiserem o bis, assim que ele concluir, eu pedirei a ele, né, para ele fazer mais uma para despedir a nossa live. Por favor, conclua o programa, Celso. Ok. Eu quero concluir da mesma forma que eu concluí o programa dos nossos amigos Carlos, do Afinal que Somos Nós, que é lembrando de vamos dizer que é uma lei, né? Uma lei da natureza. Não é uma lei para malefício de ninguém, é apenas uma lei de responsabilidade. Que no restaurante da vida, você é livre para escolher o que você quer comer. Só não esqueça que o garçom sempre traz a conta no final. Não tem como sair do restaurante sem pagar a conta. Então, vale muito a pena você prestar atenção, escolher o que vai comer, ver se aquilo que você vai comer é o que você tem, né, para bancar, e tudo bem. Não está certo? Não está errado. Simplesmente a conta sempre vem, porque é assim que a gente aprende a respeitar todas as coisas do céu e da terra. Amém. Obrigado, Carlos. Obrigado, amigos. Flávio. Flávio, nossa, Não, eu tudo falei bem. e ficou plasmado. Não, sabe o que é? É que você viajou no tempo e foi até a live que você fez com o Carlos. Foi isso mesmo. Eu fiquei lá. Na verdade, eu sou o Carlos também, eu sou o Celso, você é o Flávio, nós somos um. Amém. Muito obrigado. Rebobinem a fita, voltem do início, nem que seja para deixar lá o teu comentário, assista novamente, compartilhe este programa nas suas redes sociais, inscreva-se nos nossos canais, o canal do Celso está na descrição para você conhecer, inscreva-se neste canal também, e nós nos encontraremos amanhã, neste mesmo horário. Um abraço de alma, um miauzinho da Piscuí para todo mundo, namastê. O pessoal, Celso, pediu o bis. Então, escolha mais uma canção, um mantra que você quiser, da sua autoria, e encerre para nós com o violão, com a flauta, do jeito que você quiser. Isso, eu vou tocar a flauta, porque para cantar fica no microfone pela internet, não fica legal. E eu não aqueci a voz, é complicado. Então eu vou tocar a flauta só, tá bom? Ok. Valeu. Abraço a todos.